Deu certo? Ó, já tá gravando, agora já pegando esse corte. Pronto. Vai ter muito making off, pessoal. Então manda tudo aí. É. Deixa eu ver. Cara, como eu vou lhe apresentar? Dono de voz Tá bom. Vamos lá. Boa noite. Não, dá boa noite não, né? Que não é hora. Olá. É. Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Unicast, o primeiro podcast de gestão da Unileão. E hoje a gente está com um convidado especial. Nós vamos falar um pouco sobre pastel e um pouco sobre gestão. Ele é o Anselmo, é um cara super da gestão, super tecnológico, super inovador. E a gente tem conversado aqui um pouco com ele, visto a experiência que ele traz, todo o contexto do dia a dia, da prática que o empreendedor tem e que o empreendedor deve desenvolver. Então, o Anselmo vai contar um pouco da história do pastel.com, um pouco da história dele, uma empresa que começou pequenininha com os pais, uma bodega, digamos assim, né, um modelo, e hoje tem 3 unidades aqui no Juazeiro do Norte. Então, é uma história aí para se tirar como inspiração para você também conseguir desenvolver o seu empreendimento. Vamos aprender um pouco com ele. Já pega caneta e papel aí para ir anotando as ideias que vierem. Vai ter muito insight nessa nossa conversa. E então, Anselmo, tudo bom? Opa, tudo bom, Sara. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando, né, do primeiro de muitos, né, que virão por aí, esse podcast. E assim, vamos conversar, vamos bater um papo aqui bem descontraído, bem legal, porque eu gosto muito, né, de conversar, de trocar ideias, porque eu creio que muita gente vai aprender muita coisa e vai ser ajudada através daquilo que a gente conversar. Exato, a gente estava falando antes, pessoal, sobre o networking, né? Sobre a importância de troca de experiência, porque é assim que a gente traz motivação, é assim que a gente traz aprendizado no dia a dia. E o Anselmo contou aqui que já participa de muitos, né? Diz um pouco Assim, mais. a minha vida, eu creio que um dos pilares da minha evolução como pessoa e como empresário, ela foi através do network, porque hoje eu tenho uma rede, posso dizer, nacional de pessoas, de amigos, né, em todos os estados desse Brasil, bem dizer, a maioria mesmo dos estados, e a gente tem muita amizade, a gente conversa com muita gente. A internet, ela nos proporcionou essas oportunidades, né? E assim, tem pessoas que a gente tem uma afinidade como se fosse irmão mesmo, né? Como se a gente já se conhecesse há muito tempo, que compartilham ali momentos, alegria, dificuldade com a gente. Isso é muito gratificante. Incrível, muito bom. E conta, Anselmo, como foi esse desenvolvimento do pastel.com? Como foram os desafios para um principal desafio para começar transformar aquela bodega, aquele pequeno empreendimento em algo excepcional que é hoje. O pastel.com, ele vem de uma raiz fincada nos meus pais, né? A dona Aldeni, o seu Paulista, eles quem criaram, né, todo esse conceito do pastel, né? Eles tinham uma bodega e ali vendiam lanches e trabalhavam com esse produto. E antes deles fabricarem, eles compravam de uma pessoa também o pastel já pronto. Uhum. E eu tenho muito do meu pai, assim, sou muito curioso para fazer as coisas do meu jeito, que ele aprendeu a fazer a massa, né? Ele foi ali testando na época dentro das condições dele e foi transformando aquele produto que ele comprava já pronto em uma receita deles, né? E foi testando ali e
foi acertando, foi errando, foi acertando, e as pessoas foram gostando e foi fazendo o pastel. E quando chegou a internet, né, eles já vendiam o pastel ali na calçada de casa. Hoje, onde é ali a loja do Pirajá, era a nossa casa de morada, fazia no quintal da casa os pastéis, e a minha mãe fritava e vendia na calçada, numa banquinha, né? E com a chegada da internet, a gente ficava ali conversando com os amigos e foi ficando, vamos lá para o ponto .com, vamos lá ficar lá na calçada do ponto .com, e assim pegou, né? Comer pastel e nos conectar e ficou pastel.com, né? Legal. E o que te motivou a seguir no empreendimento? Conta um pouco da tua história antes do pastel.com. Antes do pastel.com eu sempre fui assim, inquieto, né? O meu sonho de vida era ser músico, né? Eu tinha dom musical e gostava de todo esse movimento de música, né? Eu já era um batuqueiro, um percussionista de inspiração. E eu gostava muito, né, de música e tudo. E fui buscar o meu sonho, né? Mesmo na escola, já estava em fanfarras de escola, participava de todo aquele movimento de charangue, onde tinha bagunça e barulho, eu estava no meio, que era música. E eu lembro que quando eu fui finalizando os estudos, eu já tinha esse desejo de se tornar um músico, né? E fui em busca de bandas locais para tocar, né, percussão, bateria, e fui conseguindo. Dentro do que eu queria na época, eu fui estudando, né, fui pesquisando outros percussionistas para você ver, né? E aí você já entende desde o início, eu já buscava referência naquilo que eu fazia, mesmo na música lá, e com a história do pastel.com lá na frente a gente vai entender isso também. E fomos buscando, né, essas referências musicais e aprendendo e fazendo network, conhecendo outros percussionistas de outras bandas mais famosas. Foi ali se tornando uma amizade, e dali eu fui sendo indicado, né, para outras bandas que iam surgindo. Foi ali onde eu consegui chegar em algumas bandas, né, mais famosas. Toquei em várias bandas aqui da região, banda Magazine, toquei com Luiz Fidelis, toquei com Fábio Carnelinho, toquei com Banana Bronzeada, fui para a banda Cariciá de São Paulo, fui para a banda Cacicó do Pará. Assim, rodei muito, cheguei em Fortaleza também com alguns amigos na música, aí passei para a produção musical, aí trabalhei também com eventos, com casa de show. Então, o meu universo, o que eu queria era a música, né? Que era o meu desejo. Só que aí vem a virada de tudo isso. A vida, né? A vida é assim, a gente tem aquela frase, né? Que a gente planeja uma coisa e Deus traz outra, né? E a minha chegada no pastel.com foi algo de Deus, né? Porque eu já trabalhava com produções de grandes eventos em algumas prefeituras aqui da região do Cariri, organizando, né? Isso eu já vinha de uma produção musical, até de um cantor aqui da região, que era o Jonas Esticado, ali no início. Eu também participei, né, da banda dele como produtor musical, ajudando na gerência. E um certo dia eu estava em casa, eu estava até brigado hoje com a minha esposa, né, na época minha namorada, que era a Sara Mirelli, e eu decidi ir na minha casa, né, lá nos meus pais. E quando cheguei lá, tinha uma fila de pessoas esperando o pastel, e eu olhei e disse, rapaz, eles tão simples e ainda tem gente aqui fazendo fila para comprar, né, o pastel deles. Legal, né? Quem sabe isso aqui não possa se tornar melhor, né? Sim. Aí entrei, fiquei conversando com meu pai na época, né? Hoje meu pai tem Alzheimer, está doente, já não lembra mais de muita coisa, mas Deus me deu a oportunidade de estar com ele ali, né? Bem no início da doença, onde ele foi passando para mim algumas coisas, né? E quando eu voltei para casa, a minha esposa perguntou, onde é que você andava? Você chegou meia-noite em casa, foi cheio de óleo. Aí eu estava lá conversando com o pai, entendendo ali. Eu creio que ali tem alguma coisa que dá para se fazer. Se organizar, se buscar um caminho, eu acho que a gente tem uma oportunidade ali de negócio.
É que você está doido, você trabalha com evento, com festa, o que você vai fazer com um negócio de pastel para você ver, né? Como é as coisas, né? E dali eu não tinha certeza, mas Deus me abriu os olhos para uma oportunidade. E eu abracei, né? Abracei a oportunidade. Tanto é que no segundo dia eu fui lá de novo, conversar com ele. E no terceiro dia eu fui lá de novo, mas disse, o que é que tu quer aqui? Tu tá vindo todo dia aqui. Eu disse, não, mas eu quero entender aqui como é que vocês estão trabalhando, eu vou aprender isso aqui. Eu acho que Deus vai me dar um direcionamento para mim trabalhar aqui com vocês. Não para cuidar das suas coisas, rapaz. Isso aqui é só, a gente tá aqui mesmo só para se manter e dar certo. Você tem outra vida, outra coisa. Eu digo, não, mas eu acho que é isso aqui mesmo. Aí eu comecei a, com a pouca experiência que eu tinha de comércio, que eu já tinha outros comércios, né? Eu já tinha casa de show, eu já tinha um pouco de gestão, mas gestão em eventos, né? Não era gestão em restaurante, essas coisas que eu nunca tinha feito nada disso. Então foi aí que eu comecei, peguei um papel e uma caneta e fui para o princípio básico, né, da gestão, que é receita e despesas, né? Então, a pessoa que tem um negócio, a pessoa que tem o mínimo que for, se ela não tiver esse conceito básico que existe receitas e despesas, ela está findada ao fracasso, né? Se ela não entender que nem tudo é lucro, né? Então foi aí onde a gente começou a rabiscar mesmo no papel, de entender e ver a questão de compras e questão de faturamento, questão também de margem de lucro. Então fui rabiscando. Depois trouxe a minha esposa para ajudar também no atendimento e ali eram nós quatro, né? Eu, ela, o meu pai e a minha mãe. E depois chegou o meu sobrinho também para ajudar. Então, dentro daquele modelo antigo, a gente foi desenvolvendo essa questão da gestão nas condições na época que eles estavam lá. Isso ainda na calçada ou já no lugar que é o pastel.com lá no Pirajá? Lá no Pirajá, no mesmo local, mas no formato ainda deles, né? Fazendo tudo artesanal. Lá era sua casa, então? Era a casa deles. Eu já não morava mais com eles, mas eles moravam lá. Era a casa de morada, tinha um quintal, que é onde fabricava os pastéis, e vendia lá fora, né? Já não tinha mais a barraquinha na frente, mas era ali no ambiente onde é hoje, mas fazia tudo ali, frutava e tudo. Então, eu entrei mais ou menos em setembro e em dezembro foi onde eu tive mais ou menos o norte, né? Os resultados para a época, para a condição dele, muito bom, mas para algo que se poderia melhorar, ainda faltava muita coisa. Mas mesmo assim eu arrisquei. Sim. Né? Eu tinha um dinheiro ainda guardado e fui buscar referência. Foi empreender, né? Fui empreender. Vamos para cima. A gente já tinha uma marca conhecida, né, para a época. A gente já tinha um produto que era conhecido com as pessoas, já tinha uma certa credibilidade. Então, na minha visão, tem que se desenvolver os processos e começar a dar volume naquilo que a gente mexia, né? Sim. Então, foi onde a gente foi buscar outras referências fora, né, do nosso meio, aqui do Cariri, foi onde a gente foi pesquisar na internet, na época, com pouco conteúdo, com muito pouca coisa, mas a gente achou a referência. Isso era mais ou menos que ano? Isso 2018. 2018. Mas voltado para o segmento de pastel, tinha pouca coisa na internet. Não tinha algo assim específico, né? Então a gente foi encontrando alguns vídeos antigos. E, por incrível que pareça, essas pessoas que me ajudaram com esses vídeos postados na internet, eles são meus amigos até hoje. Que legal. Por quê? Porque eu achei eles na referência, fui buscar eles nas redes sociais, fui entrar em contato com eles, liguei mesmo para os caras, dizendo quem eu era, o que era que eu queria, por que é que eu estava ligando para eles, e aí a importância do network. Muito porque esses caras lá atrás, eles são meus amigos hoje, e eu creio que até o final da vida nós vamos ser amigos, porque a gente criou uma conexão. Né? Eles acompanharam toda a minha evolução, desde bater a massa com a mão ali mesmo, uma bacia, até o maquinário que a gente tem hoje, já foi inspirado neles, porque naquela época eles já tinham, né? Esses caras são pessoas que estão há mais de 30,
40 anos no segmento de pastão. E a tecnologia, ela permite com que aumente produção, produtividade, aumente vendas, né? Total. Olha, para você entender, eu vi o meu pai fazendo ali 2 quilos de massa numa bacia e eu participei daquele momento ali também, porque eu fazia a massa na bacia também. E era muito pesado. Era muito pesado. E eu dizia, pai, para isso aqui dar mais certo, não tem condições de a pessoa bater 10 quilos de massa na mão. Não consegue ter produtividade, né? Então, foi aí onde eu fui começar a pesquisar alguns equipamentos que iam nos ajudar a alavancar esse processo, em dar mais produtividade e entrar na competitividade do mercado que já existia, né? De pessoas, de uma certa forma, também que já trabalhavam no mesmo segmento. Eu entendo. É incrível, realmente. Muitas das empresas que a gente tem hoje, né? Que a gente estava conversando, aquela questão do quão distante o Cariri ainda está das empresas que estão lá fora, com relação à tecnologia, com relação à capacitação na área, né, que deseja empreender, por conta dessa questão de empreender por necessidade. E aí você começa por necessidade, mas qual a importância assim para ti do desenvolvimento da pesquisa, de ir atrás do conhecimento, da técnica mesmo que as empresas precisam ter essa questão do que é receita, do que é lucro, em vez de ir ali na tentativa e erro, na raça, né, como a gente diz. É assim, todo o processo, né, de aprendizado, ele requer um certo tempo e requer, de uma certa forma, a vontade de quem está à frente daquele barco, né? O capitão do barco ali, o gestor, o empresário, o cara que realmente ele quer avançar, que ele quer evoluir na empresa dele, então ele tem a obrigação de se capacitar, a obrigação de buscar conhecimento, a obrigação de assumir os riscos, a obrigação de assumir também os erros. Né? Então, eu acho que esse pilar é importante. Evoluindo lá no pastel.com, eu percebi isso, que quanto mais eu aprendia, nada eu sabia. Por quê? Porque quando eu achava que eu estava bom, eu aprendia algo tão simples que melhorava tudo que eu já tinha aprendido. O detalhe. Vou lhe dizer um exemplo aqui claríssimo. O nosso volume de produção foi aumentando e a gente produzia uma certa quantidade de frango. E como era que a gente ralava o frango? Era tudo manual. Tinha uma menina que chegava mais cedo, ralava todo o frango e o volume de frango foi aumentando. E ali eu percebi, não tem condições de uma pessoa só fazer todo esse serviço em certo tempo para a gente poder dar a produtividade. Aí eu fui atrás de uma máquina para ralar frango. Só que lá eu já tinha uma maceira que batia a massa, né? Eu já não fazia mais na mão. Ou seja, a maceira que, quando eu fazia 2 quilos na mão, já batia 25 dentro de um equipamento só. Então, para você ver o tanto de tempo que eu ganhei através de uma máquina só. E essa questão do frango ainda era algo que me incomodava. E eu fui pesquisar, existiam algumas máquinas de bater frango, e fui numa loja aqui da região mesmo. Quando cheguei lá, o cara disse, eu tenho essa máquina aqui que ela é específica para bater frango e tudo. Quando eu vi a máquina, eu tinha a máquina lá, que era a mesma maceira e não sabia. Quando eu voltei, aí o cara disse, vai levar a máquina? Eu digo, não, eu tenho uma máquina dessa lá. E eu cheguei, foi até engraçado. A menina estava lá, ralando frango, uma tristeza que vocês não têm noção. Aí eu disse, vem cá, pega todo esse frango e coloca dentro dessa maceira. Eu disse, não, mas aí não é de bater a massa? Eu digo, mas ela também bate frango. Quem te disse isso? Eu digo, coloca para tu ver. Dentro de 1 minuto, todo o serviço que ela passava 5 horas para fazer, a gente fez em 1 minuto, bateu o frango do dia todo. Que coisa. Então você tem noção assim, quando ela olhou para mim e disse, meu Deus do céu, Anselmo, por que tu não tinha visto antes? Eu disse, porque nós pensávamos que a gente sabia, e na verdade a gente não sabe. Não sabe. Né? Existem outras coisas que a gente vai aprendendo nesse decorrer, que vai melhorar a nossa vida. Então, isso que você falou, isso conecta ao que você disse aí. A gente tem que
está sempre em aprendizado, em pesquisa, em olhando outros exemplos para a gente poder evoluir. E algumas pessoas falam que a tecnologia substitui as pessoas, né? Não é isso. Ela vem para facilitar a nossa vida, né? Enquanto ela estava fazendo um processo totalmente manual, ralando, agora ela tem a oportunidade de pensar novas formas de fazer até o pastel. Essa criatividade que veio com a maceira, com certeza ela. Ah, será que essa máquina também faz outra coisa? Será que assim fica mais fácil, né? Esse processo é muito interessante. Olha, e nesse processo de evolução, né, a gente tinha um norte onde a gente queria chegar. Né? Isso aí eu digo de sinceridade. Desde quando eu comecei no pastel, eu sabia, quando eu peguei a minha referência, eu sabia, eu quero ser igual àquele cara. Né? Como eu vou chegar lá? Não sei. Mas que eu quero ser um grande pasteleiro, que eu quero ter uma grande indústria de pastel, eu já sabia que eu queria. Aí, como era que eu ia chegar lá, é que o tempo ia nos mostrar. Com nossa organização, com nossa capacidade de produção, com a nossa capacidade de aprendizado, de treinamento, de evoluir. Então, foi um norte que a gente foi seguindo. Então, o que é importante? Para você que quer abrir um negócio, para você que quer começar, então você tem que saber aonde você quer chegar. Porque não é só a sobrevivência, é importante o dinheiro, é importante você ter um recurso ali para você honrar seus compromissos, pagar suas contas, mas qual é o propósito do seu negócio? É só o dinheiro? Então, se for só o dinheiro, não adianta. Porque se você não tiver um propósito claro, né, para você seguir, você não consegue evoluir. Porque você vai pensar tanto no dinheiro que não vai fazer sentido aquilo que você faz. Né? E quando você vai crescendo, quando você vai evoluindo, você vê que o dinheiro é importante, mas não é o cargo-chefe. É o que você vai poder transformar. É a vida daquela pessoa que está ali junto com você. É aquele cliente que é bem atendido, é aquele cliente que recebe o produto na sua casa. É aquele cliente que tem a segurança de comprar no pastel.com e entender que por trás de tudo aquilo ali existem pessoas capacitadas, pessoas de responsabilidade em fazer um insumo de qualidade, com higiene. Então, é todo um contexto. Então, a gente foi evoluindo e eu fazia o pastel, né? Eu fazia o pastel manual ali, só que, graças a Deus, o nosso volume foi aumentando e eu não conseguia mais montar tantos pastéis no tanto de gente que chegava para comprar. Então, aí foi onde veio outro passo, que foi transformar a nossa produção em industrial. A gente fazer um modelo que pudesse atender mais pessoas em menos tempo. Foi aí onde a gente foi pioneiro, né, na aquisição de máquinas, né, de ponta, máquinas industriais, máquinas que poderiam trazer uma atração maior, né, de fabricação. Foi aí onde a gente, esses mesmas referências foi que nos ajudaram a indicar as máquinas certas para ser comprado, para ser investido na nossa produção. E essa questão do dinheiro, né? Só voltando um pouquinho, o recurso, o dinheiro, é o meio, não é o fim, né? O fim, muitas vezes, é o propósito da empresa que você constrói no começo. A gente sabe que ele não se mantém até o final, ele vai sempre atualizando um pouquinho, alguma coisa. É uma meta. Se a gente não tem uma meta, não sabe onde quer chegar e como fazer ela acontecer, caminho no escuro, né? Sim. De qualquer forma tá bom, qualquer caminho tá bom. E essa questão de trazer. Eita, deu um branco agora. Essa que você falou na questão financeira é interessante, né? Porque lá atrás tudo era rabisco, tudo era papel. Às vezes as pessoas, eu não tenho um computador, eu não tenho um sistema para fazer a minha gestão, por isso que eu não faço. Não é o que você tem, é como você faz, né? Às vezes um caderno, eu andava muito com caderno, né? Eu falava que é o caderno dos sonhos, né? Porque tudo que eu queria fazer eu notava nesse caderno, né? Um caderno mesmo, notava ali, uma máquina está. Interessante, quando eu fui comprar essas máquinas, né? Quando eu tive a referência, antes de eu comprar essa máquina lá atrás, que eu não tinha capacidade de nada, eu já sabia o contato da empresa, onde era que comprava, de onde era a empresa que vendia as máquinas,
e pedi um orçamento da empresa. E liguei para a empresa, olha, eu sou o Anselmo, aqui da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, tem uma pastelaria aqui, o pastel.com, e vi que vocês têm umas máquinas industriais de alta produtividade. Isso eu não tinha nenhum tacho para fritar o pastel. Mas eu entendia que era ali que eu queria chegar. Então, o meu relacionamento já começou lá atrás, né? Então, eu liguei para o cara hoje é meu amigo, cara. Hoje, o cara que me atendeu naquele dia, ele participou da evolução, que é o pessoal da Máquinas Toshiros, né? Que é a maior indústria de máquinas para o segmento de pastéis. Tanto semi-industriais como industriais, né? Onde você vê um pacote de massa de pastel, hoje no Brasil existe uma máquina Toshiro que fabrica aquela massa, para você ver o tamanho, né, da empresa. Da empresa. Eu lembrei agora essa questão da indústria, né? Por isso veio essa ideia de trazer um pouco do fast food para dentro do pastel.com, desse modelo de negócio de produção. Sim, também. Quando a gente imaginou, né, transformar o simples comércio dos meus pais, né, já veio aquela referência do McDonald's, né, aquele sonho de você ter uma loja tão bonita e tudo. Então, como está falando, as referências nos fazem alcançar os nossos objetivos. Né? Quando você tem uma boa referência, exemplo, quando você tem uma referência de uma pessoa que você admira, uma pessoa inteligente, um cara ali que está se capacitando, ou de uma certa forma, um atleta, um cara que ali é dedicado a cuidar da saúde. Então, essas referências nos fazem refletir e nos tornam um caminho para ser parecido com aquela pessoa. Não que você vai ser igual, mas se você olhar para um modelo de algo que deu certo, então por que não você inspirar naquilo e trazer para o seu modelo dar certo também? Isso. Então foi muita gente. Quando a gente foi mudar, eu já imaginava tudo, as TVs e tudo, só que eu não tinha condição financeira de nada daquilo. Mas eu tinha a vontade, eu tinha que ser, a mentalidade que eu queria ser daquele jeito. Tanto é quando a gente transformou a loja, né, mudou o modelo, colocou um balcão, dentro das condições que a gente tinha, a gente fez o negócio acontecer. Né? Então, essas referências nos ajudaram a evoluir, a ter um norte de caminhar. E dentro da gestão, assim, de pessoas, de treinamento, você recebeu alguma ajuda de fora? Ou foi sempre vocês ali desenvolvendo planejamento estratégico? Como isso acontece? Então, como aconteceu essa questão? A gente evoluiu por uns 4 anos dentro do que eu, como gestor, sabia. Dentro da minha instituição, dentro do meu controle financeiro, dentro da minha capacidade de crédito, dentro de tudo que eu achava que era. E eu lhe digo uma coisa, nós pagamos um preço muito alto por não entender de gestão, né? Principalmente na parte financeira. Por quê? Porque a gente usava muito a vontade e não a razão. Né? Na gestão de empresa, os números falam o que você pode fazer. É fato. Não adianta correr. Ah, mas eu não estou nem aí, eu vou comprar e pronto. A maioria de empresas hoje fazem isso. Ah, mas eu tenho que crescer, eu tenho que fazer. Por quê? O imediatismo nos faz crescer, mas ele também nos faz, da mesma proporção, sofrer. Porque você adquire um equipamento sem ter a condição correta de fazer o pagamento, aí você paga os juros, muitos pagam uma agiota, então vai fazendo toda aquela bagunça financeira, CPF com CNPJ, e vira o caos que as empresas, hoje a maioria, vivem. E nós também passamos por esse processo. Né? E foi aí onde eu fui entender que a gestão tinha que ser prioridade dentro da nossa empresa. Porque a gente alcançou um crescimento, só que agora a gente tem que colocar os pés no chão, organizar todos os nossos processos, todo o nosso planejamento estratégico. Quando a primeira vez que eu vi esse nome, planejamento estratégico, eu disse, rapaz, o que é isso? Parecia uma linguagem em inglês. Né? Então aí eu fui buscar onde estava esse planejamento, com quem. E um dos que me ajudaram a isso foi o Sebrae.
Sebrae foi a porta de entrada para o melhoramento da minha gestão como empresário. Então, o Sebrae, quando eu comecei a me relacionar com o Sebrae, né, o Sebrae sempre pertinho e, ao mesmo tempo, muito distante. Porque o Sebrae está aí para todos os empresários de todos os portos, do pequeno, do médio, do iniciante, para ajudar, só que as pessoas não vão buscar. Infelizmente, né? Então, eu tive essa atitude de buscar me relacionar com o Sebrae, e foi aí onde foi abrindo um leque de oportunidade, né, de crescimento, de aprendizado, de consultoria, trazer os consultores para dentro da minha empresa e entender que eu não sabia de nada. Né? É engraçado, porque tem, de certa forma, uma grande resistência de alguns empresários, gestores também, não donos da empresa, mas que estão lá, que quando um consultor entra na empresa, tem aquele baque, né? Aquela resistência de aceitar, de entender, querer entender ou passar alguma informação que o consultor precise. E aí, como foi essa relação para o desenvolvimento? Como você falou, existia a resistência realmente, né, do empresário em, de uma certa forma, abrir informações da sua empresa para aquela pessoa. Então, essa resistência, ela é real. É real. Hoje dentro de muitas empresas é isso. Mas você vai aprendendo que você já passou uma caminhada e para que outras pessoas possam chegar onde você chegou, elas também vão ter que passar a caminhada. Porque os processos não se pulam. Né? Uma empresa ela não é pequena e se transforma grande da noite para o dia. E se ela conseguir fazer isso, alguma coisa está errada ou alguma coisa está muito espetacular que você tem que aprender. Entendeu? Mas eu não acredito que não existe